Então vamos agora então aqui ao cajado, à bengalita, ao cajado. Vamos pôr castanho. Bem, ter sempre pincéis à mão, está bem? Claro que eu assim que eu agora estou a virar a minha peça e consigo ver mais alguns defeitos aqui. Não há problema, porque depois também vamos dar a segunda de mão, mas também não deixar a peça de partes em branco, está bem? Que era o que eu estava aqui a fazer. Vou fazer. Então vamos pintar agora o nosso menino Jesus. Está num cestinho com umas palhinhas. Vamos começar então, a cor que vou usar, portanto, é a cor de rosto também. Este é muito minucioso, a peça é muito pequenina, estou a usar aqui o número 2 para a totalidade do rosto, está bem? Já sei que estava muito assim, pronto, já está. Agora vou então começar por pintar o lançolinho. O lançolinho eu escolhi o porcelana, está bem? Pronto. Já está. Agora vamos para as palhinhas. Vou lavar só aqui o excesso do pincel. Para as palhinhas eu escolhi o amarelinho, que é mesmo o amarelo palha. Eles têm a mesma cor amarelo palha. É muito bonito. Tirar aqui o excesso todo. Pronto, vou bem encostá-lo aqui para que ele se mantenha sempre úmido. E agora vou para a cestinha. Para a cestinha eu escolhi este tom, porque eu acho que depois, no acabamento, vamos lhe dar assim um tom mais de vergazinha. Então vá. Também já está, falta-me só o cabelinho. Ai, perdão. O cabelinho do menino, vou com um pincel fininho e eu escolhi aqui este douradinho. Estão a ver, com este pincel fininho, o nosso dedinho ali a fazer pressão, este dedo mindinho aqui, para que o pincel não fuja, está bem? Que é para depois não estarmos novamente a dar retoques no rosto. Pronto, este é o cabelinho dele, tem aqui uma franjinha. Na segunda de mão iremos dar assim uns toques mais. Eu agora vou por aqui só um bocadinho de papel, só para não sujar aqui a mesa, para assentar, porque entusiasmada pintei logo aqui a alcofinha e tudo, mas pronto, no fundo. Vamos dar então a segunda de mão em todas as peças, para depois então começarmos a iniciar os pormenores. Temos a segunda de mão dada, portanto as peças agora neste momento já estão preparadas para fazermos o acabamento. Neste momento eu vou utilizar uma técnica que é a técnica do pincel seco. Esta técnica consiste em usar um pincel de cerdas branca, neste caso da Condora, que é ótimo. Este pincel é muito bom. Eu faço isto e o pincel volta novamente ao lugar, o que quer dizer que é um ótimo pincel para eu fazer a técnica do pincel seco. Porque se fosse um pincel que vergasse, fosse mole, conforme eu vou fazer aquilo que de seguida vão ver, eu não conseguiria. Portanto, vai ter que ser esta pincelada assim, certa e rápida. Daí eu usar um pincel rijo e estes da Condor são ótimos. Pronto, eu agora, entretanto, vou pôr um bocadinho de tinta branca no pincel. Molho a tinta, tento ter o cuidado, como vê, como eu estou a fazer assim e assim. Tiro o excesso no papel. Isto porquê? Porque é a técnica do pincel seco. Eu quero que, ao fazer isto na mão, ele quase que não me suja a minha mão. Conseguem ver? Portanto, assim, mais um bocadinho.
E começo por fazer sempre nas partes que não estão tão à vista, ou seja, nestas partes de trás. Eu vou fazer assim para verem. Se o pincel me sujar muito ainda, eu vou tirar mais um bocadinho do branco. Portanto, começam sempre na parte de trás. Pronto, eu penso que ele agora já está ok. Tudo bem, agora eu vou começar. Portanto, é o seguinte, a mão está assim. Eu vou pegar na minha peça e o que é que vai acontecer aqui, que vocês vão ver agora. Eu faço isto e tudo o que é altos relevos, ele vai ficar mais claro. E vou intensificar tudo o que sejam rugosidades, folhinhos, tudo. E vai-me aparecer aqui assim, eu vou fazer assim para verem melhor. O som é quase idêntico ao de uma lixa, se vocês ouvirem bem, é porque eu ao fazer isto eu estou a fazer uma força ligeira, mas não demasiado, dá a ideia que eu estou a fazer muita força, mas eu não estou. Portanto, a mão tem que andar sempre certinha, assim, e eu faço isto. Vamos virando a peça e a mãozinha é sempre... Eu não vou ainda buscar mais branco, como já repararam. Porquê? Porque o pincel parecia que não tinha quase tinta nenhuma branca, mas continua a ter. Eu aqui vou insistir aqui no altinho da cabecinha para quê? Para dar uma certa luz à peça. Eu não... Vamos então continuar. As nossas pecinhas já têm, já lhe demos a técnica do pincel seco, os sombreados, tanto na Maria como no José. E agora vamos então aqui assim, ao nosso menino Jesus. E vou fazer uma técnica diferente até para verem como é que se faz. Vou fazer uma aguada nas palhinhas. Em vez de fazer a técnica do pincel seco, não. Vou fazer uma aguada. Essa aguada é feita do seguinte modo. Portanto, temos água. Eu vou escolher, portanto, eu tenho aqui duas cores. Eu vou trabalhar só com esta, uma vez que é um bebê, não convém pôr cores muito escuras. Então, eu molho o meu pincel na água, aqui num cantinho, e simplesmente com água. Portanto, estas tintas têm poder de cobertura, como eu tenho dito desde o início, mas se eu quiser também fazer aguadas, eu posso misturar água ou outros médios que a Corfix também tem, tipo um extender, em que a tinta se torna muito mais transparente, quase que se consegue fazer aguarela. E é o que eu vou fazer aqui nas palhinhas do menino. Portanto, eu vou dar esta aguada assim. Vou dar então uma aguada na pecinha, tendo o cuidado de ir aqui assim aos refegozinhos. Isto porquê? Porque uma peça, para ter alguma profundidade, teríamos que ir sempre às zonas mais profundas. Eu não estou com receio, nem precisam estar, uma vez que a tinta está aguada, quer dizer que vai levar mais tempo a secar. Vou cobrir aqui o meu amarelo, portanto vir a peça ao contrário, para não ficar em zonas. Tentar sempre assim nestes refegozinhos mais profundos. Porque uma peça, quando se vira ao contrário, deve estar tão bonita como está na parte da frente. Ou seja, não ter aqui partes pela lógica que estão mais baixas, mais escuras, certo? Tem mais sombras, portanto é isso que nós temos que dar aqui nas artes decorativas e nas pinturas que fazemos, é pensar a realidade, portanto mais profundo, mais escuro. Aqui ao pé dos lençolinhos deles há de fazer, o bebê faz pressão nas palhinhas, então aqui terá sempre mais escuro. Faço assim, o pincel tem que ser macio e vou fazendo assim. Sempre aguardo. Eu não estou com problemas nenhums porque ele não vai secar tão rápido como secaria se fossem. Pronto, já está. Agora chego aqui, pus o meu pincelinho e vou ou com papel ou com um toalhetezinho de bebê, que eu já falei desde o início porque faz imenso jeito. Eu vou fazer como se eu tivesse tipo a carimbar, mas não, a tirar uma pressãozinha para tirar o excesso, para dar esta ideia de informação na peça. Vou virar, vou fazer o mesmo aqui. Eu aqui vou fazer só assim um bocadinho de escurinho aqui, porque em baixo quero que tenha um bocadinho mais de escuro também, uma vez que, como eu estava a dizer, é uma zona mais profunda.
agora vou usar o secador só para secar aqui um bocadinho, que é para acabar já de fazer então aqui as palhinhas do meio. Vou acabar de limpar aqui neste papelinho que tenho aqui à frente e agora vou fazer com umas luzinhas só aqui assim nas palhinhas. Isto para lhe dar ainda o ar mais de refegozinho que eu estava a falar há bocado. Venho aqui para o branco também, vou dar um bocadinho de branco. E aqui o pincel é sempre assim, é como se eu tivesse quase tipo, a mão não para, portanto é tipo quase uma técnica, quando eu trabalho com o pincel seco, a mão anda neste movimento, sempre vai e vem, para dar um ar mais natural. Eu depois, entretanto, é normal irmos dar assim um toquinho em alguma coisa que vejamos que é preciso e é o caso de agora. Eu vou aqui, dou-lhe só mais um sombreadinho para dar um ar mais de refegozinho e vou novamente fazer assim. Pronto. Estes toquinhos, pronto, eu exagero um bocadinho aqui nos toquinhos, mas eu acho que é necessário. Por vezes é preciso fazer, ir buscar uma cor, pôr outra, mas o que eu fiz aqui fundamentalmente foi só com a cor de fundo e com esta que eu fiz há bocadinho, que é o amarelo, o marrom dourado. Pronto, e a cor da palha. Com estes dois, certo? Pronto. Primeiro pintei com a cor de palha, depois a seguir secou, dei a aguada com o marrom dourado e depois só vim acentuar com o marrom dourado aquelas zonas mais profundas que falhou alguma coisinha e pronto, e foi essencialmente o que eu fiz. Agora vou poisar o meu pincel, temos as nossas bases feitas, os nossos, portanto, os sombreados e vamos então agora à decoração. Portanto, chego aqui. Fazer tipo assim como que um bordadinho inglês, está bem, só uma gracinha, só para ele ficar mais rico, uma vez que tem cores muito suaves por ser de menina, de criança, de menina ou de menino, não interessa, mas que é um presépio infantil. Então vamos lhe dar aqui uma informaçãozinha só para ele ficar mais rico. É muito fácil, é só com um palitozinho, fazemos uma, duas, três e depois um, dois, três, um triângulozinho, não sei se conseguem ver. Outra vez. Agora vamos ser mais rápido e vamos fazer só. Aqui umas pintinhas, aqui onde ela tem aqui o bracinho. Da cor contrária, ou seja, agora vou fazer da cor do véu, tá bem? Vou tirar um bocadinho deste rosa. A mesma coisa que fizemos quando foi da técnica do pincel seco. Vou tirar o excesso, mas mesmo o excesso, tá bem? Vocês fazem assim, quase não se vê na mão. Vou chegar aqui com cuidado para não estragar as nossas pintinhas e vou fazer as luchinhas. Só virar para aqui para ver bem a luchinha. Eu acho que como elas são muito bochurinhas, ficam muito giras conforme quanto mais bochechinhas elas tiverem. Agora vamos aqui com o pincel fininho, vemos aqui na água.
Vamos fazer também aqui assim a boquinha dela, muito soft. Se por acaso sair para fora, vocês não têm problema. Pegam na cor da pele, novamente, e vão e dão-lhe o toquinho com a cor de pele, está bem? Agora vamos pegar aqui assim, num palitozinho, outra vez, e vamos pegar aqui neste gold, e vamos também fazer aqui assim umas sardinhas, umas sardazitas, como ela é tão fofinha. Agora vamos aos olhinhos. Demos um bocadinho de branco. Agora vamos aqui só com um bocadinho de castanho. E o truque é este, eu pintei o olhinho todo de branco. Agora, se eu quero que ela olhe para cima, se eu quero que ela olhe para a frente, para baixo, é este pintinho, que estes olhos aqui eu não posso estar aqui a trabalhar com, são tão pequeninos, portanto eu só tenho que pôr a pintinha. Se eu quero que ela olhe para baixo, a vidinha fica em baixo. Se eu quero que ela olhe para cima, fico com a pintinha em cima. Eu vou pô-la por acaso a olhar para baixo, portanto eu chego aqui, faço assim, vou buscar novamente tinta, faço assim. Estes olhinhos são tão pequeninos, mas tão pequeninos, que às vezes é difícil. Agora vamos à cor da sobrancelha. Aqui o pincel tem que ir aguado, porque é um pincel muito fininho, então ele funciona bem. É, portanto, com aguado, ou seja, para que a tinta deslize muito melhor e não me faça ali altinhos quando eu estou a trabalhar. Portanto, ele está aguado. Eu chego aqui e vou só fazer assim um tracinho. As pintinhas é que vocês têm que ter cuidado que elas ainda não estão secas. Para o pincel, desculpa. É só mesmo um tracinho assim. Pronto, fica assim só uma coisa muito fofinha este pincel aqui. Portanto, o pincel, quanto mais água tiver, melhor. E eu aqui assim, realmente não... Estava um bocadinho grosso, já estava seca a tinta. Mas pronto, quando isto acontece também não é por aí. Tiramos assim aqui o excesso. Agora vamos dar aqui o branquinho no olho. Aqui já não vou fazer com o palito. A tinta está um bocadinho seca. Já não vou fazer com o palito. Os olhinhos já são ligeiramente maiores, portanto vou fazer assim. Está um bocadinho seca, estar aí no prato. Enquanto seca, vou fazer aqui as bochechinhas dele também. É uma coisa, tenho que tirar aqui o excesso. E o movimento é sempre este, fazendo círculozinhos, insistindo. Acontece quando o pincel leva um bocadinho mais de tinta, e eu agora exagerei, mas agora não fazemos assim, não faz mal, vai ficar assim que eu já venho com a cor de pele. Portanto, tem que ter sempre cuidado, que eu não tive agora, de pôr pouca tinta no pincel, certo? Isto às vezes acontece, não é? Pus muito buchuchudinho, mas tudo bem. Pronto, agora vou fazer aqui assim também a boquinha.
Eu tenho o vício de estar sempre a limpar na mão. Espero que não façam porque é horrível. Ai não, arranjei aqui as buchinhas, vamos esperar mais um bocadinho. Vamos agora então dar informação aqui ao manto. Eu aqui no mantozinho dele, uma vez que ele é, portanto é o São José, não vou dar tanta bolinha. Vou só fazer aqui apenas umas pintinhas, assim aqui, à volta. Cada pessoa, portanto, cada um de nós decorará a maneira que achar que é melhor. Pronto, eu acho que o São José não vou dar tanto, não fazer tantas pintinhas. Mas as pintinhas realmente eu acho que dão uma graça às peças. Deles à volta enquanto os olhinhos dele seca. Vamos fazer aqui assim com um bocadito deste tal prata que eu tinha falado, a tinta metálica decorativa. Então o azul, conseguem ver daí? O azul, eu fui buscar o azul do tal sombreado que tínhamos feito há bocadinho. Se eu fizer assim, vocês vão ver, não está bem prata, está um prata azulado. Está um prata azulado. Agora, deu-me aqui uma ideia. Eu vou pôr aqui o prata também aqui na barriguinha dele, onde está a estrelinha. Vamos pintar de prata, porque eu acho que fica muito bonito. É assim, eu quando estou a pintar qualquer peça ou a decorar, é na altura que estamos embora já tenhamos uma ideia do que é que vamos fazer, mas depois há de surgir sempre alguma coisa. Portanto, eu agora olhei para aqui e achei que ficava mesmo bem, igual ao arzinho que tem na cabecinha. Vamos, conforme vamos sujando, que é para não secar. Depois tentamos ou com o dedo, ou mesmo com o toalhete de bebê, que temos sempre aqui à mão, tirar um bocadinho que tenha saído para fora. Porque a tinta já está seca, portanto não vai interferir e não é necessário estar a dar aqui segunda dose. Vou começar com o amarelo mais clarinho, a ver se consigo já tirar aqui partido deste olhinho, vamos lá ver. Vocês fazem uma pintinha com mais clarinho. Só virar só para ver aqui assim, que isto não é fácil de estar do lado. Fazer assim primeiro uma pintinha clara. Vamos deixar secar ligeiramente, que é para depois fazer uma pintinha escura. Vou optar por fazer as sobrancelhas mais escuras. Isto às vezes do lado pode não sair assim tão bem. Pronto. Acho que fica uma gracinha. Pronto, assim com aquela cara patusquinha. Agora, enquanto o olhinho castanho seca, não, mas a base tem que ser a última. Eu ia dar já sobre a base, vou experimentar para ver se já está seco o castanhito. Então vamos lá, agora com o castanho mais escuro. Só por aqui assim uma pintinha de nada, só para dar assim a menina do olhinho dele. Portanto, vamos chegar aqui.
Eu vou fazer antes com o palito, que é mais pequenino. Chego ali. E faço assim. Portanto, é mesmo no meio do outro. Primeiro fiz com o ocre e agora estou a fazer com o mais escuro. Só para dar ali assim a ideia que tem ali assim a menina do olho, porque ele é quase imperceptível, mas dá para ver, pronto. E agora vou tentar pôr uma luzinha só muito pequenina aqui no olho, a ver se... Esse óculos já está seco. Difícil que ainda não está seco, só assim um bocadinho. Vamos então decorar agora aqui o lençolinho do menino. Vou pegar novamente no meu palito e vou fazer os coraçõezinhos, 2 pintinhas e uma. 2 pintinhas e uma. Pronto, aqui vai sempre buscar, cada vez que eu quero vou buscar uma pintinha. Terminámos a nossa peça, demos as nossas bases, a cor que escolhemos, os acabamentos. No final, convém sempre, seja em que peça for, pormos sempre o verniz. Eu escolho e sou muito fã do verniz de spray. Isto porquê? Porque o verniz de spray não me vai deixar... Imaginem que eu agora vou dar aqui um verniz nesta peça em pincel, que também a Corfix tem ótimos, que é o brilhante, o mate e o semi-brilhante. Mas escorre, ou seja, quando eu estou a dar por vezes eu não vejo, fica-me aqui assim, o pincel não puxou bem, deixa riscos, etc. Então eu opto por o verniz de spray. O verniz de spray é ótimo, tem é que se saber dar. Realmente não convém em sítios fechados, convém darem numa varanda, num sítio arejado, convém 30 cm de distância e quando eu dou o verniz de spray eu nunca dou diretamente assim. Eu tenho que dar sempre eu tenho uma esferinha, eu faço isto e a minha esferinha tem que estar sempre a ouvir conforme eu pego na peça. Portanto, eu faço isto e a peça, eu estou sempre a rodar a peça e nunca fazendo a peça parada, porque senão ele escorre. Pronto. Depois do verniz estar dado, este verniz 10 minutos no máximo está seco. E a peça requer, portanto, o brilho da peça, as cores ficam mais vivas, protege do pó, protege da luz, as cores tornam-se permanentes. Elas já são fortes, mas com o verniz são muito mais fortes e permanentes e portanto, aguentam o sol e não ficam claras, nem arroçam.